Vocês já foram para os Estados Unidos, meninas? Já. Como que foi a experiência de conhecer a terra do céu? Foi legal? Nossa, foi muito legal. A primeira vez que eu fui, eu era pequenininha. Meu pai ele foi viajar a trabalho para Orlando. Minha mãe me pegou e foi junto também. Depois eu fui de novo para Orlando, para Disney, Nova York, Las Vegas. Meu pai mora em Houston agora. Que legal. Então, eu adoro lá. Eu adoro lá. Só que assim, na hora de tirar o visto, de fazer as coisas, nossa, você treme na base, cara. Você não sabe o que fazer, o que tem que falar. Se eu gaguejar, ele vai falar que não. Mas você era maior de idade? Não, né? Na primeira vez, não. Depois, sim. Tá. E aí eu vou falar, meu pai mora nos Estados Unidos? Eu posso falar? Não posso? Entendeu? O que eu posso, o que eu não posso falar? A gente sabe essa resposta. Exato, entendeu? E pode falar? Pode. A gente gosta de sempre instruir nossos clientes a dizerem a verdade. Os Estados Unidos ou qualquer país no mundo, inclusive o Brasil, não é obrigado a receber ninguém, né? A gente não precisa, por exemplo, deixar um europeu entrar aqui se a gente não quiser. O país tem o direito de proteger as suas bordas contra pessoas mal intencionadas, seja por qualquer motivo, né? Os Estados Unidos, principalmente por causa das questões de atentado terrorista, né? E por causa das imigrações ilegal. Eles têm subido bastante a régua do processo de solicitação de visto, né? Mas lá durante a sua viagem, na verdade, não só durante o processo de solicitação do visto, dizer a verdade é sempre a melhor opção, né? Porque se você mentir, as consequências que estão atreladas a isso são muito complicadas, desde, inclusive, uma possível prisão, porque não sei se quem está nos escutando hoje, quem está nos ouvindo, sabe que o consulado americano é um território americano dentro do Brasil. Então, do portão para dentro, as leis que são regidas ali são leis americanas. Eles podem, inclusive, deter um cidadão brasileiro se assim eles acharem que deve. Inclusive, tem vários relatos, principalmente no consulado de Brasília, de pessoas saindo literalmente dentro do camburão porque fraudaram seus processos, fizeram um pedido de visto com máfias de imigração ilegal. Então, é um processo que a gente às vezes leva na brincadeira, mas, por exemplo, mentir sobre seu pai pode te impedir para sempre de viajar para os Estados Unidos. Nossa. Porque é isso que está escrito na lei de imigração americana. Se você mentir ao solicitar um visto, você vai ter muito problema. É uma questão, inclusive, cultural, né? O americano gosta muito da palavra, né? Não se assina muito contrato lá, se aperta as mãos. Então, não tem problema se você, por exemplo, passar a fronteira ilegalmente, ficar no país ilegalmente, você tem lá uma punição prevista. O ICE pode te pegar, pode deportar você do país e você pode ficar até mesmo 10 anos impedido de entrar. Mas se você mentir para um agente de imigração americano, você nunca mais entra. Nossa, tô chocada! Eu não sabia disso também. Ainda bem que o Fábio não mentiu. Porque meu namorado, ele foi também tirar o visto. E aí o cara perguntou, o que você tá fazendo lá? Eu falei, não, o pai da minha namorada mora lá. Ele falou também isso. Aí ele falou, será que devia ter falado e tal? Ficou nessa disso também. É sempre a melhor escolha falar a verdade. Na verdade, em tudo na nossa vida, né? Sim, exato. Então, no processo de solicitação de visto também. Mesmo porque eles são treinados. Como que é o eles têm treinamento de neurolinguística, né? Então ele sabe se você... Ele tem o direcionamento, ou ele não sabe que você está mentindo pela sua expressão. E são centenas de pessoas que estão ali por mês, ou milhares por mês, na frente dele, ele sabe. Então, você não ir com a verdade, mesmo porque no sistema, quando você preenche a documentação, está tudo lá. Então, eles fazem uma pergunta muito simples. O interessante é que compartilhar quando eu tirei meu visto, uma das perguntas, e foram pouquíssimas perguntas, deu menos de 3 minutos a minha entrevista, foi qual a idade da minha filha. E a Ana do lado. Eu não precisei olhar para ela. Eu falei, a Carolina tem 15 anos. Desse jeito. Agora, se fosse alguma coisa não combinado, poderia dar ruim. Poderia dar ruim. Porque, imagina se você fala sem querer a idade errada. Sei lá, você se confunde na hora. O agente consular, provavelmente, pelo treinamento dele, é capaz de discernir quando a pessoa cometeu um erro por falha mesmo e quando ela deliberadamente mentiu. Inclusive, essas quebras, né,
quem gosta de assistir conteúdo na internet, consome lá Metaforando, né? Ele explica como é que funciona, né? Quando Tira você tá você do tira do que você tá esperando. Então, por exemplo, a pessoa vai preparada, principalmente quem tá mentindo, vai preparada com algumas mentiras decoradas. Aí o cara quebra o protocolo e pergunta uma coisa como, pô, que coisa que você gosta de comer? Só pra te tirar ali do seu pitch normal e ver como é que você de fato reagiria. No meu exemplo, assim, eu tinha lido vários tipos de perguntas que o cônsul podia fazer. Essa não estava em nenhum lugar escrito. Qual a idade da sua filha? É tranquilo responder. Então, eu acho que o nervosismo é estar calmo e falar a verdade na hora, passar os motivadores que a gente, dentro da nossa mentoria, a gente passa para os nossos clientes, é o diferencial. Né? Agora, nada é maior que a verdade, né? Sim. Se a pessoa chega lá e inventar coisas porque ela acha que não tá bom o que foi passado para ela, evidentemente que ela vai ser negada. E não adianta você ficar bravo com o cônsul, que é pior ainda. Nossa, sim. Tem clientes que ficam bravos, não tem? Não faz sentido, Gente né? do céu. Se você programar uma viagem inteira onde você vai estudar fora do país ou passear baseado em cima de mentira, provavelmente você vai passar a viagem inteira lá preocupado. Vixe, e se descobrir que eu menti, logo eu vou ser preso. Você tá lá dirigindo, vira uma esquina, passa uma polícia do lado e fala, meu Deus do céu, Já entra em choque. Agora? Aliás, tem uma história que desbloqueou a memória, que o meu pai, ele esqueceu a carta, né, de motorista no Brasil quando a gente foi pra Nova York. Que a gente ia alugar um carro e viajar até Washington, Boston. E aí ele fez a minha mãe, que a minha mãe tinha levado a carta, fez a minha mãe alugar o carro pra ele dirigir depois. Só que aí a minha mãe em choque, porque ela não fala uma palavra de inglês, né? E aí o cara explicando como é que liga o carro, como não sei o quê. E também o vocabulário de carro não é muito familiar pra mim. Está no dia a dia. Né? E aí eu tive que falar, mãe, ó, só não mexe nesse botão e aperta esse aqui e tá tudo certo. Aí na hora que a gente saiu do negócio de aluguel de carro, a polícia assim, e a minha mãe assim... Mas parou? Não, só é que tem muita Passa polícia normal, lá, né? tem muita polícia. Tem. E aí a minha mãe em choque. Mas deu tudo certo. Esse pelo negócio menos. de carro é engraçado. Faz parte de uma das coisas que a gente planeja durante a viagem, né? O aluguel de carro. Na minha primeira viagem internacional, eu fui para Orlando também, para os Estados Unidos, e tava louco para dirigir uma Mercedes. Nunca tinha dirigido uma Mercedes na vida. Eu falei, eu vou alugar uma Mercedes. Só que eu já tinha filhos nessa ocasião. Tinha 1 ou 2 filhos naquela época. Acho que era um filho. E nós fomos para Curaçao, de Curaçao para Miami, e depois voltava para o Brasil. E tinha a bagagem para passar esse mês fora. Aí eu aluguei uma Mercedes. Cheguei lá no estacionamento, a bichinha era pequenininha demais. Nossa. E eu tive que fazer todo aquele processo de fazer o upgrade do carro com o pessoal da locadora. Mas naquela ocasião não me pediram a carteira de motorista. Ai, que bom. Não sei porquê, mas eu tomei um golpe, Chico. Tomei, porque lá na hora de falar o inglês, às vezes você não tá também dominando, e eles vão lá. Ponto de serviço. Tem essa taxa aqui, esse não sei o que lá, e a galera chorando porque quer ir logo pro carro. Nossa senhora, paguei uma fortuna, mas praticamente 3 vezes do que eu tinha planejado. Deus. São os imprevistos que acontecem em qualquer viagem com qualquer um. Com qualquer um. Com qualquer um. Aí, quem acha que só brasileiro dá golpe em gringo aí? Não. É. Todo mundo tem. Todo mundo.